Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês aqui sobre algumas propriedades básicas dos gases, né? Vamos entender então quais são as propriedades básicas dos gases, né? As grandezas de estado, e vamos ver aí qual que é a diferença entre um gás e um vapor, tá certo? Vamos então aqui aos slides. Vamos lá então. Bom, então, propriedades da matéria. A gente vai estar falando aqui basicamente sobre os gases, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com essa aula aqui é diferenciar gás e vapor. Então, vamos lá. Gás e vapor são a mesma coisa ou são coisas distintas? Quando a gente analisa no aspecto molecular, não tem tanta diferença do gás para o vapor, porque em ambos os estados, sendo ele de estado de vapor ou de gás, as moléculas estão soltas, elas estão separadas umas das outras. A diferença é a seguinte, um gás, ele sempre vai se manter nesse estado. Por maior que seja a compressão sobre ele, ele não pode ser liquefeito. Então, se você pegar um gás e comprimir ele, não é possível ele se liquefazer, tá certo? Ele vai sempre estar no estado de gás. Agora, o vapor, não. O vapor é uma substância que, se você fizer uma compressão sobre ele, o que acontece? Ele muda o estado físico, ele se liquefaz, né? Então a gente percebe ali uma liquefação quando a gente aumenta a pressão sobre ele. Então essa aqui é uma diferença bem elementar, bem básica, bem clássica, que é fundamental a gente ter aqui para começar a estudar, né, os gases. Bom, o gás que a gente estuda aqui na termodinâmica e que a gente modela e apresenta equações, ele é um gás chamado de gás perfeito ou gás ideal. Para ele ser um gás perfeito ou ideal, ele precisa ter algumas características. Se ele não tiver essas características que a gente vai citar aqui, ele não acaba se enquadrando aí no conceito de um gás perfeito ou gás ideal. Quais são essas características? Primeiro, tem que ser gás, ou seja, não pode se liquefazer quando for comprimido. Então, eu preciso ter certeza que a minha substância em questão não é vapor, ela é gasosa, é um gás, beleza? Segunda característica, as colisões que acontecem das moléculas umas com as outras e as colisões das moléculas com a parede, ou seja, com o recipiente, elas devem ser do tipo perfeitamente elástica. Ou seja, o que é uma colisão perfeitamente elástica? A colisão perfeitamente elástica é aquela que não há dissipação de energia, não há perda de energia. Então, a colisão precisa ser do tipo perfeitamente elástica. Outra característica, tamanhos adimensionais, ou seja, as moléculas elas possuem dimensões tão pequenas, que elas acabam sendo aí desprezíveis para nós, né? Então as moléculas precisam, né, ter aí tamanhos adimensionais para ser considerado aí um gás, ok? Bom, e outro aspecto, a interação intermolecular ela deve ser inexistente. Então, primeiro, quando a gente fala que a interação intermolecular deve ser inexistente, o que é essa interação intermolecular? É a possibilidade de formar uma ligação entre as moléculas. A gente sabe que as ligações intermoleculares podem ser do tipo ponte de hidrogênio, né? De polo induzido. Então, não pode haver nenhum tipo de ligação entre moléculas. Não pode haver ponte de hidrogênio, nem de polo, nem de polo induzido. Aquelas ligações que você vê e caracteriza lá na química, não pode haver entre as moléculas. Por quê? Porque se houver essas ligações intermoleculares, o que vai acontecer? O gás vai começar a se liquefazer. Aí ele não vai ser gás, ele vai ser vapor, né? Então não pode haver essa interação intermolecular, beleza? Então agora a pergunta é, se todas aquelas características são necessárias para uma substância gasosa ter aí o status de gás ideal ou gás perfeito, será que então esse gás ideal ou gás perfeito, ele existe? Olha, a gente sabe então que na prática o gás perfeito ou gás ideal, ele não existe. Porque para ter todas aquelas características, é praticamente impossível você ter molécula na natureza que desempenhem todas aquelas características, que não tem interação intermolecular, né? Que tem colisão perfeitamente ideal. Então, olha só, se não existe o gás perfeito, como que eu posso trabalhar com um gás convencional para que ele se aproxime de um gás perfeito? E logo eu posso, então, usar para esse gás convencional as equações que a gente modela aqui. Esse gás ele precisa estar submetido a duas condições. Primeiro,
A pressão sobre ele tem que ser baixa, ou seja, tem que ser reduzida, e a temperatura que ele tem que ser elevada. Por que a pressão tem que ser reduzida? Porque se a pressão for reduzida, as moléculas vão estar bem distanciadas umas das outras, né? A pressão ela aumenta a proximidade entre as moléculas. Se você reduzir a pressão, o distanciamento entre as moléculas aumenta. E se esse distanciamento entre as moléculas aumenta, não vai haver tanta possibilidade de ligação, ou seja, de interação entre as moléculas. Segundo, temperatura elevada. A temperatura é o grau de agitação. Então, de novo, quanto maior for a agitação entre as moléculas, mais difícil será uma molécula ligar-se à outra, interagir-se com a outra, tá certo? Então, por isso que um gás, para ser considerado próximo de um gás perfeito ou um gás ideal, eu estou falando de um gás convencional, ele tem que ter essas duas características, né? Pressão elevada e pressão reduzida, desculpa, e temperatura elevada, ok? Anotem esses conceitos. Bom, agora, quando a gente está estudando aqui um gás, nós temos aqui as grandezas que acabam definindo o estado de um gás. Perceba que essas grandezas que aqui definem o estado de um gás não são mais aquelas grandezas que a gente estuda na mecânica, né? Não é mais aí a velocidade, né? Não é mais aí o deslocamento, não é mais a aceleração. Por quê? Porque como a gente não consegue enxergar essas partículas, como é que a gente vai mensurar grandezas assim tão elementares da mecânica como o deslocamento, a velocidade, a aceleração? Então aqui a gente vai ter que usar outras grandezas para caracterizar o estado do gás. São basicamente três. Tem só três? Não, tem mais. A gente vai estudar essas três aqui. Então a primeira é a pressão. A pressão a gente já viu da mecânica que ela mede a interação entre a força que é distribuída sobre uma superfície, né? Então essa aqui é a primeira grandeza de estado. O volume, que vai medir realmente a região que o gás está ocupando no espaço, ou o próprio volume do recipiente que armazena o gás. E por último aqui a temperatura, que é a grandeza que mede, né, como a gente falou, a agitação das moléculas, né? Então perceba que a pressão tem a correlação com a força, que é a analogia que faz no estudo lá da mecânica. O volume tem a correlação com o espaço, né? E a temperatura, que é a agitação, tem a correlação com a velocidade, tá certo? Então, ao invés de trabalhar com velocidade, a gente usa o conceito de temperatura. Ao invés de trabalhar com espaço, a gente usa o conceito de volume. E ao invés de calcular ou de estudar a força, que é a interação entre as moléculas, a gente vai estudar a pressão, que é exatamente a força que é distribuída na superfície. Então, essas são as grandezas de estado, ou seja, as grandezas que a gente usa aqui para caracterizar um gás, né? Aí, nós temos aqui uma equação que é chamada de equação do gás ideal, do gás perfeito, ou equação de Clapeyron. Para que serve essa equação? Ora, essa equação de Clapeyron, ela serve para correlacionar as grandezas de estado com a quantidade de matéria que eu tenho encerrado no recipiente, ou seja, com o número de mols. Então, essa aqui é a grandeza a correlação entre as três grandezas de estado, que sempre poderá ser utilizada quando eu estiver trabalhando com o gás perfeito, ou seja, com o gás ideal. É a pressão, o volume, esse N que aparece aqui é o número de mols, o R é uma constante que eu vou falar dela daqui a pouquinho, que é a constante do gás perfeito, e o T é a temperatura, né? Então, vou colocar aqui a legenda, né? Então, esse P aqui indica a pressão, geralmente está em Pascal, o volume geralmente está em metro cúbico, esse N minúsculo é o número de mols, a quantidade de matéria, esse T é a temperatura que tem que ser dada na escala Kelvin, tá? Então, se tiver em outra escala, você tem que obrigatoriamente fazer a correlação para a escala Kelvin. E esse R é uma constante dos gases ideais, ou dos gases perfeitos, que eu vou mostrar na sequência para vocês, tá bom? Então, toda vez que está trabalhando com gás perfeito ou com gás ideal, essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron, ela pode ser utilizada para se estabelecer aqui a correlação da pressão, volume e temperatura, certo? Bom, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho da constante lá que a gente falou, que é a constante dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. Então, existe uma condição aqui que um gás pode estar submetido, que é chamada de condição normal de temperatura e pressão, ou simplesmente CNTP. Então, toda a vida falou que o gás está na CNTP, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos lá. Então, se eu tiver uma quantidade de 1 mol de gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, esse 1 mol de gás aqui, ele vai ter que pressão? Olha, ele vai ter a pressão de 1 atm. Ele vai ocupar que volume no espaço, essa quantidade de gás? Ele vai ocupar um volume de 22,4 litros no espaço. Ele vai possuir a temperatura de 273 kelvins, né? Então, se ele tem uma quantidade de 1 mol de gás
na CNTP, ele vai ter essa pressão, esse volume e essa temperatura. Então, essas são as 3 grandezas de estado quando eu tenho a quantidade de 1 mol de gás na CNTP. Então, se eu tenho isso, eu vou pegar aqui a equação dos gases perfeitos, ou do gás ideal, que é essa daqui, e vou substituir os elementos que eu tenho aqui para saber quanto que vale essa constante aqui. Ó, se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó, substituindo aqui então, eu vou isolar primeiro aqui a constante R, né? O produto NT está multiplicando, passa para o outro lado lá dividindo, então ficou assim que R é PV sobre NT. E agora eu vou substituir, ó, quanto é que vale a pressão que eu tenho aqui? 1 atm, o volume que ele ocupa é 22,4 litros, a quantidade de matéria é 1 mol de gás, e a temperatura que ele está é 273 Kelvin. Se você efetuar essa conta aqui, ó, você vai descobrir que vai dar 1,22, 1 vezes 22,4 é 22,4, 22,4 dividido por 273, 0,082. Qual que é a unidade? ATM vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, este aqui é o valor da constante universal dos gases perfeitos, certo? Quando, professor, que eu vou usar essa constante? Cuidado, você só vai usar essa constante aqui, ó, quando a pressão do gás estiver em ATM, o volume estiver em litro e a quantidade de matéria for mol. E a temperatura é óbvio na escala Celsius. Professor, mas essas unidades não estão no SI. Ó. O SI de pressão é Pascal, de volume é metro cúbico. Então essa constante pode ter outro valor? Pode. Qual seria outro valor? Ó, 1 atm tem quantos Pascal? Está aqui, 1 atm tem 10 a quinta Pascal. 22,4 litros tem quantos metros cúbicos? É 22,4 vezes 10 menos 3 metros cúbicos. A quantidade de matéria já está no mol, né, em número de mols, e a temperatura já está no SI, que é em Kelvin. Se você efetuar essa conta aqui, você vai descobrir que a constante vai mudar de valor, vai ficar 8,2. Mas 8,2 é a mesma coisa que 0,082. Qual que é o valor? Qual que é a diferença de usar 8,2 ou 0,082? Vai depender das unidades. Ó, se você for usar a constante com o valor de 8,2, a pressão tem que estar em Pascal, o volume metro cúbico, a quantidade de matéria é mol e a escala é Kelvin. Se você for usar o valor de 0,082, aí já muda, a pressão tem que estar em atm, o volume deve estar em litros, quantidade de matéria é mol e a escala é Kelvin, beleza? Então essas aí são as condições, né, da CNTP. Agora vamos lá, o que acontece quando eu tenho uma transformação gasosa qualquer? Uma transformação gasosa qualquer é aquela transformação que eu posso fazer a alteração da pressão, do volume, da temperatura, dos 3 ao mesmo tempo, ou só de um ao mesmo tempo, ou só de 2 ao mesmo tempo. Quando eu fizer a alteração de alguma dessas grandezas de estado, para qual vai ser o valor que elas vão mudar? Para quanto que uma pressão vai mudar se eu alterar a temperatura? Ou para quanto que um volume vai mudar se eu alterar a temperatura? Ó, para a gente saber disso, eu vou fazer um experimento bem simples aqui. Ó. É um experimento que não vai haver apenas a variação da quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria vai ser constante, o número de mols vai ser constante. Então, imagine no primeiro estado, eu vou ter um gás com a pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1. Qual que é a quantidade de gás que eu tenho? N mols. Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí as variáveis pressão do gás no primeiro estado, volume no primeiro estado, temperatura no primeiro estado, na equação de Clapeyron. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação e vou isolar o que é constante aqui para o segundo estado, que é NR. Então, o T1 está dividido, passa para lá dividido. Pronto, ficou para mim isso aqui. Ó. Agora, vamos lá. No segundo estado, o que aconteceu? Eu mudei a pressão, ela passou de P1 para P2. Mudei o volume, passou de V1 para V2. A temperatura também vai mudar de T1 para T2. Agora, como que eu correlaciono essas variáveis que mudaram para as variáveis que não haviam mudado na primeira condição? A quantidade de matéria não mudou, é N mols. Então, de novo, eu vou isolar o NR. Ó. Se você isolar o NR, o T2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí vem, ó, esse produto NR no primeiro estado é igual ao produto NR no segundo estado. Se NR é igual a NR, logo P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Essa relação, gente, é muito importante. A gente vai precisar de usar essa relação aqui diversas vezes na resolução de alguns problemas práticos aqui, alguns problemas teóricos, né? Então, toda vez que o gás fizer uma transformação gasosa qualquer, ou seja, uma transformação que mude qualquer uma dessas variáveis, ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, mantendo constante o número de mols, eu poderei utilizar aqui, né, essa equação aqui, que é a equação das transformações gasosas qualquer. Ok?
Bom, então nós apresentamos para vocês aí algumas características dos gases perfeitos, ou dos gases ideais. Eu vou mostrar por último aqui um experimento onde a gente pode colocar gás aqui no recipiente e observar o que acontece quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão. Então, ó, tá aqui o meu recipiente, tá vendo? O recipiente está fechado. Eu vou colocar gás aqui dentro dele. Então, eu vou botar a bombinha para inflar aqui, ó. Vou botar a bombinha para inflar. A bombinha está inflando, ó, tá entrando gás aqui dentro, tá vendo? Ó, tá entrando gás aqui dentro. Perceba que a pressão aqui dentro está o quê? Aumentando, ó. A pressão aqui já está em 60,4 atm, tá certo? Então, beleza, vou aumentar um pouquinho mais a pressão. Beleza, coloquei mais gás, aumentei a pressão. Agora, beleza, eu não vou mais alterar aqui a quantidade de gás. Eu vou deixar a quantidade de gás constante. E o volume, eu posso alterar o volume aqui. Eu posso aumentar aqui o volume, tá certo? Ou eu posso diminuir. Então, vou mostrar para vocês ó, o que acontece se eu diminuir esse volume. Se a gente diminuir esse volume, a pressão, a gente sabe o que acontece. A pressão não vai aumentar? Vai. A pressão aumenta. E por que a pressão aumenta? Porque as moléculas vão ficar mais próximas. Ó. Quer ver? Eu vou apertar aqui o volume, ó, vou diminuir o volume. Olha aqui, a pressão já aumentou para 82,4. Ó, vou diminuir mais no volume. Ó. Perceba que a pressão aumentou. Eu vou aumentar o volume. Ó. Se eu aumentar o volume, olha o que acontece com a pressão diminui, tá certo? Agora vamos lá, uma outra experiência. Eu não vou aqui alterar o volume, vamos deixar esse volume constante. Esse experimento aqui ele vai indicar, por exemplo, o que acontece com a panela de pressão. O que acontece com a panela de pressão? Você coloca ela no fogo e o volume dela não se altera. O que acontece se eu aquecer esse gás? Se eu aumentar a temperatura dele? Ora, se eu aumentar a temperatura dele, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Vamos ver? Ó, eu vou colocar fogo aqui embaixo para a temperatura aumentar. Estou colocando fogo, aqui embaixo está a temperatura, olha só, a temperatura passou de 300 e pouco para 358, aqui está a temperatura. Perceba que a pressão subiu para 91, ó. Vou aumentar ainda mais a temperatura, ó. Ó, aumentei a temperatura para 512 Kelvin, tá vendo? Olha o que aconteceu com a pressão, aumentou para 129. Então, se eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta. E se eu diminuir a temperatura aqui? Ó, o que acontece se eu diminuir a temperatura? Diminuir a temperatura, a pressão tem que fazer o quê? Agora tem que diminuir. Vamos fazer uma diminuição da temperatura? Ao invés de colocar fogo aqui embaixo, eu vou botar gelo. Ó. Então, ó, coloquei a pedrinha de gelo. A temperatura está diminuindo. Aqui, ó. Perceba que a temperatura caiu, ó, 386 Kelvin, e a pressão também caiu. Vamos diminuir ainda mais a temperatura. Ó. Olha, a temperatura está diminuindo. Ó, 310, vou colocar aqui 250 aproximadamente, ó, Kelvins. Pronto, está lá, 240 Kelvin. Olha o que aconteceu com a pressão, já reduziu, tá bom? Então, vocês podem fazer algumas simulações. Esse dispositivo aqui é o PET, tá? Você pode entrar nesse endereço aqui, ó, PET Colorado, é da Universidade do Colorado, que vocês vão conseguir fazer uma série de experimentos, né, usando aí, né, esse aplicativo. Certo? Bom, eu agradeço a vocês a oportunidade, espero que vocês tenham entendido, né, e tenham gostado da disciplina, ao gostar da aula. Quem não está inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva lá, que sempre que a gente postar para vocês alguns vídeos, vocês poderão acompanhar aqui esses vídeos, ok? Um abraço, até a próxima. Valeu!